Vamos para mais um podcast por aqui, hoje com o Léo da Convex. Beleza, Prazer, meu amigo? Tranquilo? Vixe, é uma honra estar aqui, quero agradecer aí. Então, vamos começar. É uma honra nossa aqui. Hoje nós vamos falar, Mendoncinha, nós vamos falar sobre o segmento de joalheria, hein, cara? Uma rede de franquias que a empresa tem mais de 38 anos. 6 anos no franchise, não é isso, Léo? Isso mesmo. E eu quero entender um pouco mais desse segmento, eu quero entender como funciona, nível de rentabilidade, quais são as oportunidades. Deve ser uma curiosidade de muitos, né? Nós fazemos o stand deles lá. Ah, é mesmo, cara. Estava com o stand Estávamos. bombando lá, né? Em São Estávamos. Paulo, na feira da BF, né? Bom, foi mesmo. Mendonça tem cabeça boa, né, cara? Eu já estava até esquecendo disso, foi mesmo, cara. Tava bombando. Hã? É. Você trouxe as peças? Não, Eu não infelizmente trouxe, não, Mendonça. Ah, Aí, isso daí a gente vai ficar para a próxima. tem problema. Sempre tem que ter um pouquinho mais assim, depois. Fica a curiosidade para conhecer uma Exatamente. unidade, né? Mais ou menos isso. Show de bola, cara. Mas antes da gente falar um pouquinho da Convex, que eu quero entender tudo sobre esse modelo de negócio, já conhece Sultz? Não conhece? Não. Cara, você tem que conhecer, velho. Sabe por quê? A Sultz, cara, ela é uma empresa de software mineira, fica até próximo, né? Seção de São José do Rio Preto, está em Uberaba, Minas, e é uma empresa que tem uma solução de software para franqueadoras. Eu uso nas minhas redes de franquias, então lá você consegue integrar tudo, tipo expansão, implantação, EAD, a parte de tickets, tudo. Os caras estão bombando, velho. Eu fui lá há pouco tempo na sede deles, estão com 800 franqueadoras, e estão dominando, querem dominar, já dominam o setor do franchise e estão dominando. Se você não conhece, cara, depois conhece aí, porque você vai me agradecer depois, tá? Praticidade para a empresa, né? É, cara, assim, é um sistema que ajuda demais, dá um suporte melhor para o franqueado, sabe? E, Léo, conta um pouquinho melhor aí do início dessa Convex, eu quero entender um pouco mais. Eu gosto de sempre falar que é um investimento seguro, né? Por que eu gosto de falar isso, Henrique? Porque a gente conhece o mundo do franchising há muito tempo, você muito mais do que eu, tem uma experiência vasta. E digamos que dentro dessa moda do franchising, hoje as pessoas têm uma mania de franquear várias ideias. A Convex ela é uma ideia muito bem testada, hoje ela tem 38 anos de mercado, é uma empresa muito consolidada, o que passa uma segurança maior para o nosso franqueado. Porque a gente não depende unicamente, exclusivamente o faturamento do franqueado, justamente porque a gente já tem isso tudo provado há 38 anos. Né? Então nós somos realmente uma empresa joalheira, nós começamos só o desenvolvimento com joias de ouro, e o que a gente quis trazer para o Brasil foi uma joia muito mais acessível à população. E a Convex ela é realmente pioneira nas joias de aço aqui no Brasil. No ano 2000, nós fizemos uma parceria com a Itália, que hoje é referência mundial em joias de aço. Nós fizemos uma joia de inventory e nós trouxemos alguns containers. Se vocês vão lembrar, aquelas pulseirinhas que você colocava na mão, que era tudo uns quadradinhos, que você escrevia o teu nome em dourado, Sim. puxava o pelinho assim. Então nós trouxemos aqui para o Brasil e foi um sucesso. Então a partir daí a joia de aço ela entra dentro do mercado brasileiro. Foi a Convex que trouxe esse ouro branco para o Brasil e a gente consegue aí fazer com que a gente distribua para o Brasil inteiro. A Convex ela se preocupando com o franqueado, nós abrimos algumas unidades testes para a gente comprovar, para a gente ter uma DRE sólida, a gente entender o que o consumidor iria buscar dentro dos quiosques, até mesmo dentro das lojas. Abrimos as nossas unidades testes, elas tiveram um maior sucesso e um maior êxito, elas estão em operações ainda, né? E a partir daí a gente começou a franquear. Então só depois de muitos anos realmente testando o negócio, tendo uma comprovação que a Convex ela abre para que você se torne um franqueado hoje, para que a gente consiga te dar o suporte. E é aquela coisa, né? Você começa a corrida do meio já dela. Sim. Você não começa ela do início. E foi a partir daí que a gente começou a franquear e realmente hoje a gente está aí com esse sucesso. Cara, legal. São 38 anos. Nasceu em São José do Rio Preto mesmo ou outra cidade? Não, em São José do Rio Preto José do mesmo. Rio Preto. Aonde nós temos uma sede, aonde os franqueados vão fazer o treinamento em loco,
Depois nós fazemos o treinamento em loco também com eles nas unidades. Então a gente tem um contato muito grande com o nosso franqueado, justamente para passar toda essa segurança. Nós temos um time realmente para dar um suporte para eles. Eles têm a nossa sede para eles ficarem à vontade. Então eles são bem resguardados lá dentro. Oh, legal, cara, legal demais. E aqui, só para me entender. Então, a Convex, ela começou com ouro e depois foi que ela foi incluindo outros produtos, outro mix, né? Então tem prata, tem tungstênio, né? Que foi a nossa última inclusão. A gente começou com ouro, depois veio a joia em aço, depois a prata revestida com ouro e agora a gente colocou o tungstênio também. A gente tem o maior mix hoje dentro do segmento, a gente possui o maior mix. Legal, cara, legal. E o tungstênio, só por curiosidade de leigo mesmo, ele não mancha, ele não fica manchado ou chega a manchar, como é que é? Qual que é a vantagem do tungstênio, por exemplo? Isso, na verdade, é a oxidar, né? É oxidar. Exatamente isso. O preto que todo mundo fala é a oxidação. Tá. Então ele tem ali, ele não oxida. Tá. Ele é hoje o metal mais resistente que existe na face da Terra. Ele veio justamente para substituir o ouro. Porque hoje um par de aliança de ouro aí, ele em média custa 5, 6 mil reais. Hoje um par de aliança de tungstênio vai custar em média 800 a 1.400 reais. E ele tem a mesma intensidade ali visual do ouro. Parece muito ouro, lembra? Quem não conhece os metais fala que é ouro. Então ele vem justamente para fazer essa substituição. E a nossa maior preocupação, que seja uma joia, né, que a gente consiga colocar no mercado, que tenha um valor que seja compatível hoje com o mercado brasileiro. Então você vai conseguir ter ali, atender de classe A mais até classe E. Legal, eu ia te perguntar isso. No mix da Convex, o que tem? Né? E qual que é o público que é foco da Convex hoje? Então, hoje o nosso público, justamente por começar como uma empresa de ouro e trazer as joias de aço, é toda a população brasileira. O que é bom para o nosso franqueado, que vai aumentar o faturamento dele, porque ele não vai ser nichado, né? Ele não vai ter um público nichado. Só vou atender especificamente esse ou especificamente esse. Hoje eu tenho joias de aço de R$30, como eu tenho joias de ouro de 4, 5 mil reais, só uma peça. Então, às vezes, isso é muito de região para região. Então, tem shoppings, claro que até o estudo do shopping, quem faz juntamente com o franqueado, somos nós da Convex, e a gente vai entender dentro do shopping qual é o público que o franqueado quer atingir. Então, hoje tem shoppings que você tem algumas joias mais populares e tem shoppings que você vai colocar as joias de ouro, vende bastante joia de ouro. Inclusive, o nosso franqueado aqui de Minas, semana passada, já fez uma venda da aliança de ouro. Então, às vezes a gente imagina que não tem uma recorrência, mas até as joias que têm um valor agregado mais alto saem muito. Um exemplo do tungstênio, que são os nossos anéis, eles não param dentro dos nossos quiosques. Chega ali já o pedido e já se esgota. Então a gente trabalha hoje numa velocidade com o tungstênio muito alta. Cara, que legal, legal. E bom que a marca se adapta à realidade daquele mercado, né? Eu achava que era só para um público de classe média alta, né? E não, né? Então, se o shopping, o mix ali está classe média, B, C, você tem produtos, só vai mudar o tipo de produto que vai estar exposto ali no ponto de vendas, né? Exatamente, Henrique. E a gente tem hoje a possibilidade do escapulário para aquela pessoa que é um público A, porque a gente tem o escapulário de ouro, a gente tem o escapulário hoje de aço. Então você vai atender o público A, você vai atender o público E, você tem a aliança para o público A, para o público E, você tem o anel para o público A e para o público E, você tem as pulseiras, você tem os berloques, que hoje, né, vende muito. Então hoje nós nos preocupamos em não lançar moda, mas a gente tem hoje ali que são joias atemporais, em qualquer momento você vai vender. Então, não importa se daqui 10 anos, 15 anos, aquela é a própria moda. Legal. Tem coisas que não saem de moda, né? Então é justamente isso hoje a nossa preocupação, porque você vai ter uma rotatividade muito alta dentro do seu quiosque, dentro da sua loja, dentro da sua operação. A gente tem hoje 3 modelos, né, que a gente vai falar
mais para frente. Então você tem essa opção e é justamente essa rotatividade que a gente se preocupa, porque você vai ter a pessoa que vai se fidelizar com aquela joia e ela vai ter opção para vir e comprar outra joia e manter essa rotatividade. Legal, cara. E me conta uma coisa. Hoje a distribuição desse produto para chegar lá na ponta, ele dá muita cubagem e peso? Como é que vocês fazem isso? Sai tudo de São José. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha hoje uma unidade em Manaus, beleza? Da Convex. Esse produto ele sai de São José do Rio Preto, vai para Manaus ou ele tem centros de distribuição espalhados no Brasil? Como é que funciona essa questão? Até pensando no custo lá na ponta para o franqueado para ser competitivo lá na ponta. A gente pode dar até um exemplo real. Manaus ainda é perto para nós. Nós temos um franqueado em Macapá. É mesmo? Amapá. Então, hoje é a maior distância que nós cobrimos como franqueado. Tá. Mas como eu disse, a empresa hoje ela tem 38 anos de mercado, a gente já tem uma logística sólida há muito antes de abrir o franchise. Então, hoje, para você chegar em Macapá, demora 4 dias, Tá. no máximo. Uhum. Porque nós temos algumas parcerias com, hoje, transporte aéreo, nós temos parceria hoje com o transporte terrestre também. Então, se você tem casos de franqueado que fez o pedido de manhãzinha na segunda, na manhãzinha da terça já estava dentro da operação. Por quê? Porque você está trabalhando com um produto, como você disse, que tem uma cubagem muito baixa. E hoje, o valor de frete, em comparação disso, é ínfima. Sim. É 1% do produto, da nota, mas mesmo assim a nota, por ter um valor muito baixo, então ele não precisa se preocupar em fazer um pedido muito grande, para ele pensando, olha, então como eu vou me preocupar com o frete? Não, ele pode pedir hoje, ele pode pedir amanhã, ele pode pedir, que vai representar 1%. Aquilo que ele tem lá na vitrine, aquilo que ele vai vender, ou vamos dar exemplo. Eu gostei dessa pulseira, e aí eu falo, cara, gostei, mas eu quero 3, e aí o lojista lá só tem uma. Ele poderia fazer um processo desse? Exatamente. De fazer uma venda e já fazer o pedido com uma venda já feita. Exatamente. Aquilo ali já chegou e já tem dono. É exatamente assim que funciona. Tá. Então, hoje ele consegue trabalhar ali quase em just in time, que a gente costuma dizer. Ele está operando com o computador ou o tablet, os vendedores dele trabalham com o tablet, porque hoje nós temos mais de 2.000 joias em linha. Então, obviamente, o franqueado ele não vai conseguir ter todas dentro do seu quiosque, mas ele vai conseguir ter um pouco mais da metade. Então, caso o consumidor final não encontre o que está buscando naquele momento, ele faz o pedido, já no dia seguinte, em 2 dias, o produto está ali na operação dele e ele não precisa se preocupar em fazer um pedido maior. Ele pode pedir só aquela joia que vai chegar o mais rápido possível. Ah, legal, cara. E explica uma coisa aqui, porque todo mundo fica curioso, né, Mendonça? O que é? É assim, custo, margem que se coloca dentro desse produto para vender lá na ponta. E eu já ouvi falar que as margens são interessantes. Interessantes quanto? Exatamente, né? Na BF foi até um sucesso esse markup, que é uma margem de até 7 vezes. Hoje, dentro do segmento, você consegue uma margem alta. Dentro do segmento de joias, semi-joias. O que acontece dentro da Convex? Hoje nós somos fabricantes das nossas joias. Então você consegue ter uma margem maior ainda. Então hoje eu tenho uma margem que chega até 7 vezes justamente por conta disso. Porque eu sou fabricante e os meus franqueados dentro da rede, todo mês, eles têm algum benefício em uma determinada joia. Então eles compram com esse benefício, eles conseguem aumentar o markup dele em até 7 vezes. Então eles conseguem trabalhar com uma margem, dar desconto e mesmo assim ter uma lucratividade muito alta na ponta. Mas a média é de 7 vezes ou não? A média, Henrique, gira em torno de 5, mas tem pontos específicos, por exemplo, de alguma linha de produtos que chega a 7. Qual que é a média normalmente? Hoje a média ela está em torno de 5,8, 5,5. Tá. Essa então é a média. Eu comprei por 10, vou vender lá por 55, mais ou menos isso. Exatamente, okay. Exatamente. E aí dentro desses pontos de desconto que nós damos dentro da rede, ele vai até 7 vezes. Isso que é o interessante, Henrique. Hoje nós nos preocupamos tanto com o nosso franqueado que dentro ali
da nossa sede, ele tem um diretor operacional que ele vai traçar todo o modelo de negócio com o nosso franqueado, justamente para isso. Para que, por exemplo, em janeiro ele compre os escapulários, para que em junho, mês dos namorados, ele tenha um desconto maior nas alianças. Então a gente se preocupa e se atenta às datas especiais para que ele consiga a maior margem no que mais vende daquele mês. Pô, legal, entendi. Então a margem é alta mesmo, né? É alta, hein, Mendonça? 5, 6, 7... O Mendonça tá querendo agora virar franqueada com ele, olhou com o olhinho assim, já tá fazendo as contas ali, ué. Esse negócio é interessante, hein? Brilhou o olho, Mendonça. Mendonça. Ô, Mendonça, nós temos um propósito nosso aqui, cara, de produzir conteúdo, não. Vamos focar nisso aqui, velho. Vamos focar aqui, tá? Expandir, velho. Expandir, né, cara? Expandir. E aí me conta aqui, hoje, falando um pouquinho das modalidades de franquias que a marca tem, quais são as modalidades de franquia? Quais são as possibilidades que eu tenho para me tornar um franqueado da rede? Hoje nós temos 3 modalidades, Henrique. Você tem a modalidade mais básica, que todo mundo pode hoje entrar dentro da Convex como essa modalidade, que é a Home Based, que não tem a necessidade de você ter o ponto físico, você vai se tornar um revendedor da marca e ter todo esse leque hoje de joias já de uma marca renomada no mercado. Hoje o investimento inicial do Home Based é a partir de R$ 2.500. R$ 2.500? R$ 2.500. Quando você fala 2.500, você está falando só a taxa de franquia ou tem mais algo aí? Isso. Como funciona dentro do nosso Home Based. Os R$ 2.500 é a taxa de franquia, para você ter o direito da marca, todo o nosso suporte, e o estoque ele vai ser ali condizente do que você tem de capital no momento. Se você quiser começar com R$ 1.000, R$ 1.500, há essa possibilidade. E ainda existe a possibilidade do parcelamento dentro dessa modalidade. Então é uma modalidade muito simples para você começar. Um caso muito interessante que nós tivemos mês passado foi a nossa franqueada Home Base de São Paulo, capital. Ela começou como renda extra e essa renda extra se tornou maior que a própria renda CLT dela. Uhum. Então aí ela saiu do emprego dela e agora ela abriu a operação hoje realmente loja física da própria Convex para ela ter esse direcionamento e aumentar o faturamento dela. Então ela focou nisso. E ela tem tempo livre, ela trabalha a hora que ela quiser. Então é uma modalidade muito interessante para quem está começando e quer empreender hoje no Brasil. Essa home base, só para me entender aqui, e as pessoas entenderem um pouco de estratégias que elas podem fazer. Ela tem algum site de venda? Não, ela vai divulgar isso nas redes sociais? É um trabalho porta a porta, que ela vai trabalhar o ciclo de relacionamento? Então, uma característica importante seria ter uma característica comercial dessa pessoa? Explica um pouco aí. Olha, agora falando como amigo dos nossos franqueados, é muito mais interessante para ele ser esse porta a porta. Tem a possibilidade de ele trabalhar, digamos, virtualmente? Existe. Nós vamos dar a esse franqueado um cupom. Por exemplo, se fosse o Henrique que fosse um franqueado Home Based, Henrique 12. Dentro desse cupom, quem você ceder esse cupom tem 12% de desconto no nosso site. Nós todo franqueado, então, ele tem um cupom que é dele. Exatamente, tem um cupom que é dele. Se a pessoa comprar no site com esse cupom, o franqueado ele não precisa se preocupar com nada, nem com a logística, nem com o envio, nem com absolutamente nada. Nós enviamos a joia até a pessoa que comprou e ele ganha 30% da venda. Ok. Então ele não precisou se preocupar com nada, apenas com vender. Só que se ele vende no porta a porta, ele vai ter uma margem maior. Então ele vai ter ali hoje 250% de lucro, enquanto ele teria só 30% se ele vendesse virtualmente. Então é esse o direcionamento que nós damos, né? Tem como ele trabalhar dentro do nosso site, mas ele vai ter um lucro muito maior se ele trabalhar o relacionamento dele, como você disse, no porta a porta, que essa é a intenção. E fora isso, ele pode fazer parcerias, ele não precisa ficar preso. Ele pode pôr para vender no salão de beleza da cidade dele, num barbershop, onde os homens vão lá cortar o cabelo, que a gente tem pulseiras masculinas, anéis. Então ele consegue trabalhar esse relacionamento e quase, digamos, ter uma renda passiva, fazendo parcerias pela cidade, e ele não tem delimitação territorial.
Então ele pode vender a nível Brasil. E tem um totem que o franqueado consiga, por exemplo, colocar nesses parceiros? Tipo assim, na barbearia, que eu acho que esse tipo de parceria aí tem total sentido, né? Sim. Tem algum ou não? Ele monta junto com o parceiro, como é que funciona? Nós temos essa opção, ele consegue adquirir através da Convex, mas ele também pode ter a liberdade de fazer um junto com o parceiro. Porque às vezes o parceiro também está preocupado com a estética do Sim. local, ele pode fazer o totem da maneira que for mais conveniente para ele. Então ele tem essas duas opções. Eu acho que esse formato aí é o que mais funciona, não? Para esse modelo home base? Sim. Assim, vamos falar assim, de possibilidade de venda. Qual que é a estratégia comercial que mais funciona? Cara, eu, como franqueado da Convex nesse modelo home base, cara, barbearia, salão de beleza, esses dois aqui para mim, porque fluxo alto de pessoas, né, tem tudo a ver, a gente está falando de moda, Sim. então você dá um ganho ali para o parceiro, você ganha também exposição e não paga nada para estar ali, né? Ganha-ganha. É o que nós falamos em todas as negociações, né, Henrique? Não tem segredo. O trabalho, ele vence qualquer obstáculo. E o nosso franqueado home based, a gente tem hoje cases de sucesso dentro da franqueadora que são exatamente assim. É essa pessoa que se preocupa em estar divulgando a marca na cidade, fazendo parcerias e tendo um bom ciclo de amizade. Você vai conquistar a confiança do teu cliente justamente por conta da qualidade. Não é uma joia hoje importada, é uma joia fabricada aqui no Brasil. Então ela passa por padrões de qualidade. Lá dentro da empresa mesmo, ela tem que passar por 3 setores de qualidade. Então ela é bem inspecionada para que ela chegue com essa alta qualidade para o consumidor final. Legal. Então, home base é uma opção, 2.500 taxa de franquia, o estoque aí vai estar variando, né, conforme o objetivo do franqueado. E mensalmente, o que ele tem de custo com a franqueadora? Royalty, fundo de propaganda, como é? Esse que é o mais interessante. O franqueado home based, ele não tem essas obrigações com a franqueadora. Inclusive, essa é uma oportunidade para ele se resguardar. Às vezes, aquele mês, se ele estiver usando como renda extra e ele está focado em outra área da vida dele, ele não tem obrigação de compra, ele não vai ter uma multa contratual. E é interessante ele manter essa parceria, porque mesmo se depois de 6 meses ele quiser retornar, ele já tem uma parceria com a Convex. Então ele não paga nada, ele não tem royalty, ele não paga nada? Absolutamente não. Ele só vai ter assim o custo da compra, da aquisição da taxa de franquia, e a partir dali é só lucro para ele. Legal. Então, essa é a opção, você falou que tinham três opções. Então vamos para a segunda, qual é? A segunda opção é a loja, que nós chamamos de Street Slim, né? Então, essa você pode abrir, nós recomendamos, né, que seja uma operação de rua, porque nós preocupamos em que o seu custo fixo mensal seja baixo. Uma operação dentro de um shopping, às vezes pode ter um custo elevado. Sim. Não é o caso, por exemplo, de Contagem. Aqui em Contagem Aqui nós em Contagem temos... tem Convex? Sim, nós temos no Shopping Contagem uma operação loja. Então, vocês podem até visitar lá. É um sucesso, Contagem, muito bem. E é uma loja. Mas nós fizemos uma parceria com o shopping e o aluguel ficou muito bom. Por isso que ele foi para a loja. Então, a gente sempre vai estudar o melhor aluguel para o nosso franqueado. Então, ele tem a opção de colocar no shopping ou uma loja de rua. Então, essa segunda opção seria a Street Slim. Loja. Essa loja é uma loja grande, uma loja pequena? Qual que é a metragem normalmente que precisa? Olha, hoje, até 20 metros quadrados é uma loja ideal. Porque como você está falando de joias, que são produtos pequenos... você não precisa de muito espaço, né, cara? Exatamente, Henrique. E você precisa ter aquela... Hoje tem várias técnicas e tudo mais, e o consumidor precisa identificar que aquela loja tem uma oportunidade, uma gama, né, de um mix, e não se sentir que a loja está vazia. Então, se você faz uma loja muito grande, de 50 metros quadrados, você vai ter que fazer um investimento muito alto de estoque, que é o que nós não... não é que não pode, mas no momento não há necessidade. Sim. Então a gente vai estudar com o menor investimento possível para o nosso franqueado. Isso é bom, né, cara? Porque você tem normalmente um aluguel menor
E aí você consegue colocar essa loja, assim, um ponto que seja interessante, fluxo de pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental no teu negócio, né? Exatamente. Assim, ter um fluxo alto porque, pô, passei na loja, pô, vi essa corrente aqui, essa pulseira, pô, gostei, minha cara, vou ali e compro, né? É o que nós chamamos de venda de impacto, Sim. né? Então você precisa ter uma vitrine que chame muita atenção. Acho que esse é o ideal. E tudo isso é assistido pela franqueadora. Inclusive, eu gosto de usar bastante casos reais. Nós vamos abrir nossa operação em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Sim. Já está em fase já da arquiteta e tudo mais. E a gente já está avaliando junto com a arquiteta para a gente fazer essa construção dessa operação lá em Rio das Ostras. Lá vai ser loja? Lá vai ser loja. Legal. Então, a loja pequena, né? Exatamente. E a terceira possibilidade? A terceira possibilidade é o quiosque. Tá. Que aí seria realmente... Que é o carro-chefe hoje, se for falar de ponto físico ou não? Por que é o carro-chefe? Porque vem sendo trabalhado o Quando fala quiosque... carro-chefe de ponto físico, né? Fala assim, Sim. cara, ponto físico, coloca ali no corredor, é o que eu mais vejo. Mano. Exatamente. Mas é porque veio sendo trabalhado essa ideia de quiosque há muito tempo. A loja nós iniciamos em outubro do ano passado. Ah, tá. Então, até por isso que existem mais operações quiosque do que realmente loja. E nós estamos caminhando para que se equiparem, porque são duas oportunidades excelentes. A loja, ela é mais destinada para as opções de cidades que não tem shopping. Você não tem esse grande fluxo, mas você consegue ter essa operação, que essa operação é sensacional de loja. Por quê? É uma operação que você investe pouco, ela comporta uma cidade pequena, porque todo mundo gosta de comprar joias. Sim. Isso daí é milenar, né? Vem desde nossos antepassados. Mas o quiosque, ele é justamente isso, para cidades grandes, que tem esse potencial. Aqui em BH nós temos 2. Minas é um bom parceiro nosso. Sim, sim. Minas nós temos bastante. Mas você entrou em Minas, entra em qualquer lugar, tá? Porque o mineiro é desconfiar. O povo desconfiado é o tal do mineiro, viu? Então a gente está aprovado, então, porque em Minas nossas operações estão a todo vapor, elas estão ali dentro dos nossos top 10 franqueados. Então a gente está pronto para o Brasil inteiro, então. Não, você entrou em Minas, cara. Fala assim, tem um mercado que é um mercado para testar alguma coisa, é o tal do mineiro. Mas o mineiro tem muito assim, ó. Eu sou mineiro, o Mendonça é mineiro também, né, Mendonça? Mineiro. Cara, depois que entra em Minas, conquistou o mineiro, rapaz, aí é tratado igual família, né? Abre a casa, é desse jeito, cara. Mas ele é desconfiado. Para fazer negócio, o primeiro negócio é um trabalhinho maior. Bem feito. Agradou, depois que agradou. Então a gente está pronto para o Brasil inteiro, porque graças a Deus em Minas nós temos uma aceitação muito boa. Os nossos franqueados de Minas, nós temos também Uberlândia e a gente está no topo aqui dentro de Minas. Realmente nossos franqueados tendo um grande sucesso. E o quiosque ele é interessante, Henrique, porque você tem uma mobilidade com ele, você também não precisa ficar preso ao ponto físico, que é o segredo desse segmento. Porque como é algo que você pode colocar numa mochila, como você pode fazer parcerias, você também pode fazer parcerias tendo a loja física. Então você não precisa ficar restringindo a tua opção física. BH, primeira vez que eu estou vindo, Sim. Gigante. Então você não precisa... Hoje nós temos nossa operação no Shopping Del Rey, nós temos uma operação no Shopping Estação, e você não precisa estar preso a esses shoppings. Você pode fazer parcerias nos salões de beleza, você pode ter suas revendedoras. Então você pode ter um leque hoje de opções muito mais alto do que somente realmente a tua operação. E com investimento muito baixo hoje das duas oportunidades. Você comentou o negócio aí de revendedoras. Eu consigo, como lojista, tendo um quiosque, uma loja, ter revendedoras? Exatamente. Mas eu, como home base, eu posso ter revendedores ou não? O que acontece? Do home based você pode ter revendedores, só que a margem do home based é menor que o meu franqueado de loja física das duas opções, seja loja ou seja ele quiosque. O que acontece? O home based ele vai ter uma margem de até 3 vezes. Ok. Por isso que o investimento que é o markup dele lá. Exatamente. Eu pego esse custo vezes 3 é o que eu vou ter de preço final de venda. Exatamente. Já o meu modelo de loja física e o quiosque, aí eles têm a margem de até 7 vezes. Então, há a possibilidade deles terem as revendedoras e ainda ganhar em cima. A margem do home based ela é menor, até por conta do investimento que ele faz. Então, ficaria muito dividido
a lucratividade para a revendedora Sim. e para quem está sendo responsável pela revendedora. Mas há a possibilidade nos 3 modelos. Entendi. Pô, legal, legal. Bom entender. Então, são 3 possibilidades, então. Home base, investimento baixinho, né, gente? Baixinho mesmo, pô, R$ 2.500. Modelo de loja, a gente não falou do investimento. Loja física, investimento gira em torno de quanto? A partir de R$105 mil. Tá. E você não vai ter muito mais custos. Isso você está falando investimento total? Taxa de franquia, reforma, estoque, tudo? Exatamente. Ele é dividido de qual maneira? Você tem a taxa de franquia de R$40 mil, Ok. R$25 mil de estoque já, e uma expectativa que você vai ter um gasto médio de R$40 mil para você montar a nossa loja. Tá. E o quiosque, qual que é o investimento? A partir de R$129 mil. Tá. Dividido da seguinte maneira: taxa de franquia R$40 mil também, o estoque inicial R$34 mil e hoje o quiosque é R$55 mil, o móvel quiosque 55. Legal. Então, show de bola. Então, investimentos baixos aí, a gente está falando de investimentos, né, ponto físico, 105 em torno e outro 129, beleza? Exatamente. Show. E onde montar? Onde tem possibilidade? Se eu estou no norte, no sul, a Convex hoje está buscando franqueados em quais regiões do Brasil? Igual eu comentei, a gente dá muita prova física. A Convex hoje ela já está no Brasil inteiro. Então nós já estamos no Nordeste, nós já estamos no Sul, nós já estamos no Norte, em Macapá. E a Convex hoje busca parceiros em todas as regiões, porque a nossa logística ela atende todas as regiões e há a possibilidade hoje de você abrir uma operação, seja em qualquer cidade. A ABF do ano passado, que você nos visitou, muitos investidores chegaram com um gap de: eu tenho um problema que a minha cidade tem menos de 50 mil habitantes. Tá. E muitas franqueadoras, elas não colocam a marca lá. A nossa marca coloca. Por quê? Porque você vai ter a opção de você investir pouco, tendo a loja, sim, e você vai conseguir ser único dentro da cidade. Ter um mix que ninguém vai ter. Então a pessoa ela não precisa se locomover para comprar as joias. Hoje, o homem está muito mais vaidoso, sim, a mulher não para de comprar joia. Então, você vai ter essa opção de ser ali referência daquela cidade. Então, mesmo se você tiver menos de 50 mil habitantes, você consegue colocar uma operação. Se você tiver algum grande fluxo, você vai conseguir colocar o quiosque. Então, hoje, a franqueadora ela tem um modelo de negócio que serve para qualquer cidade do Brasil. Legal. Assim, você comentou nessa questão de ponto, cara, e é algo que eu bato muito na tecla, porque, por exemplo, o modelo da Convex, ela tem um produto de alta qualidade, tem margem, mas se estiver no lugar errado, automaticamente morreu no ninho, né? Então, exatamente, assim, precisa estar no local com alta viabilidade. E muitas das vezes as pessoas ficam presas a número de habitantes, né? E não é só o número de habitantes, exatamente, a gente tem que cruzar várias informações para entender, pô, aqui é interessante, aqui não é. Então, muitas das vezes você tem uma cidade menor, vamos colocar lá 20 mil habitantes, cara, mas você tem ali um centrinho que, cara, o fluxo ali ele é intenso. Então, o desafio está em conseguir um lugar naquele, vamos dizer, naquele meio onde tem um fluxo, né? E do que ir talvez para uma cidade maior, não é isso? Sim, não tenha dúvida, porque igual você disse, tudo tem que ser estudado. Às vezes uma cidade maior, ela vai te dar mais concorrência. E às vezes isso pode ser a dificuldade daquela cidade. Sim. Agora, quando você está numa cidade menor, você vai ser a referência daquela cidade com uma joia de alta qualidade, porque você imagina, às vezes dentro de uma cidade pequena, é difícil chegar ali uma pessoa que vai vender joias, você buscar essas joias em outra cidade, você tem um custo muito alto, um fornecedor, né? Me fugiu a palavra. Você tem um fornecedor para aquela cidade, você vai ter um custo muito alto. A Convex ela já tem uma logística pronta e ela vai ser o seu fornecedor. Você vai poder fazer o pedido sentado no sofá da sua casa. E no dia seguinte, a joia vai estar dentro da tua operação. Então, uma oportunidade que você vai ter um custo muito baixo, com uma joia de alta qualidade, e aí, consequentemente, você vai se tornar uma referência dentro da cidade, sendo o único, né? Sim. E para mim, que quero, vamos dizer, gostei do modelo da Convex, estou numa cidade, eu quero entender potencial dessa cidade. Você me ajuda para fazer essa análise, para entender o potencial desse mercado? Com toda certeza, Henrique. Não só a análise do mercado, mas a análise do franqueado. Hoje, como nós somos uma empresa bem consolidada, nós nos preocupamos em colocar franqueados que entendem a ideologia da Convex e estão dispostos realmente a trabalhar junto conosco.
Porque nós não estamos buscando franqueados, nós estamos buscando realmente parceiros de cada região. Então, é assistido desde o início, desde o primeiro contato, o que muitas franqueadoras fazem hoje em dia. Primeiro eu assino o contrato, depois eu busco o ponto para você. Muito pelo contrário. Como nós entendemos que você é um dos nossos sócios, vai ser um nosso parceiro, nós só assinamos o contrato depois que nós idealizamos o ponto. Fazemos toda essa busca para vocês. Então a gente vai fazer o estudo do ponto, o que seria melhor ali dentro. Nós temos hoje uma pesquisa de qual joia mais vende dentro daquela região. Legal. E aí só assim a gente vai começar a implantação da operação. Legal. Então, você me dá todo esse apoio. Então, inclusive, não fecha o contrato sem entender o mercado se é viável ou não. É isso? Exatamente. Cara, legal. Então, além desse suporte, Léo, do análise de mercado, quais são os suportes que a Convex fornece para o novo franqueado? Então, assim, primeiro, mercado. É viável ou não? Beleza, assinei o contrato, paguei taxa de franquia. Vamos falar assim, quais são os suportes depois que me tornei um franqueado da rede? Exatamente. No caso do quiosque, você já fez ali, digamos, todo o estudo daquele ponto, porque depois é muito rápido a implantação. É simplesmente fechamos o contrato com o shopping, que é assistido por dentro da Convex, são os nossos consultores que fazem também a negociação com o shopping. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela experiência de fazer uma negociação, nossos consultores que vão dar esse suporte. E aí, acontece a implantação. No caso da loja, como você tem que ser assistido no projeto arquitetônico, né, ter uma conversa com a arquiteta, também é assistido. A partir daí, você já tem contato total com a nossa equipe de marketing, com a nossa equipe operacional. A equipe de marketing já vai começar todo o trabalho de postagem, de criação da tua página ali, da tua rede social, seja ela o Instagram, seja ela o TikTok, seja ela o Facebook. Você já tem postagens programadas para cada rede, como você vai utilizar aquelas postagens, um auxílio para fechar com algum influencer da tua região, que seja micro-influencer, às vezes faz mais sentido do que um influencer que tenha maior visibilidade. Então, a partir dali você já começa todo esse suporte. Depois que você foi assistido pelo marketing para começar ali a divulgação do branding de marca na tua cidade, aí já entra a equipe operacional, onde o franqueado vem até a sede da nossa empresa, ele fica ali durante 3 dias num treinamento intensivo, onde ele vai aprender a mexer no sistema, um sistema totalmente próprio, desenvolvido para ele, um sistema onde você vai ter ali a visualização total do seu PDV, você vai ter a visualização do produto que tem dentro da fábrica, quanto tempo que vai demorar de entrega, tudo isso o sistema já vai dar para ele. O que o teu vendedor A vendeu, qual foi a joia que está sendo o produto A, então tudo isso o sistema vai ter. Aí ele tem um treinamento também de cuidado das joias, de manuseio das joias. Ele vai aprender essas dúvidas técnicas de oxidação, de como fazer a limpeza. Então, dentro ali da nossa própria sede. Depois, ele tem todo o treinamento in loco na operação dele, onde o nosso diretor operacional fica 3 dias também lá na inauguração, para fazer essa inauguração, acompanhar o processo de montagem da loja ou do quiosque, e a partir dali ele vai ter contato diário com o nosso diretor operacional, porque o nosso diretor operacional, através do nosso sistema, ele vai analisar qual o dia que está vendendo mais, qual o dia está vendendo menos. Assim, ele vai criar uma campanha para o dia que está vendendo menos, para se equiparar com o dia que está vendendo mais, e a gente consegue tudo isso através do nosso sistema. Ele vai conseguir fazer workshops com os vendedores, para que os seus vendedores se mantenham atualizados com técnicas de venda, com gatilhos mentais, uma abordagem melhor. Então, é um suporte realmente intensivo e diário, fora as visitas que depois nós fazemos nas operações. Pô, legal. Só voltando um pouco na parte lá de marketing, as peças publicitárias a franqueadora fornece para o franqueado, ou o franqueado cria ou contrata uma empresa para criar esses materiais para ele? Nós fazemos os ensaios, são ensaios humanizados. Tá. Então você vai ter, quando tem algum lançamento, quando tem algo,
A própria franqueadora faz esse ensaio sem custo nenhum para o franqueado e aí ele vai receber as postagens. Caso ele queira fazer uma publicidade em alguma joia que não foi aquele ensaio, ele solicita à franqueadora que nós fazemos novamente. Então ele vai ter ali hoje a possibilidade de fazer uma campanha com qualquer joia. Só para me entender, eu não entendi bem. Quando você fala ensaio é porque você tem lá modelos, né, para humanizar aquelas peças. Exatamente. Mas o franqueado, ele levanta a mão para a franqueadora nisso ou a franqueadora já... A franqueadora já tem a expertise para fazer com que... Foi como eu expliquei. Como nós somos hoje um segmento que não tem aqueles altos e baixos, né? Não tem a sazonalidade, porque esse é um presente. Então, Dia das Mães você vai dar uma joia, Dia dos Pais você vai dar uma joia, Dia dos Namorados. E a gente tem data hoje o ano inteiro, então não tem uma sazonalidade grande. Só que cada mês eles vendem alguma coisa a mais, porque vai ter, às vezes, a semana do padroeiro na tua cidade. Então, nós entendemos, dentro dessa região, o que mais se vende, a gente faz uma campanha específica. Um exemplo, junho é Dia dos Namorados. Só que no Nordeste tem o São João, que é muito mais forte que Dia dos Namorados. Então a gente faz uma campanha exclusiva para São João no Nordeste. Então a gente pensa, porque hoje a gente tem o Brasil, que é uma extensão continental. Então a gente vai pensar em cada região, analisar certinho com o franqueado, ele vai solicitar e a gente vai fazer com que seja uma campanha realmente regional e interessante para o franqueado. Legal, por isso que até cada franqueado ele tem sua própria rede social. Exatamente. Até para criar essa particularidade, né, cara? O meu mercado aqui é diferente do teu, os produtos, né? Até eu falo assim, até o sotaque para conectar com as pessoas de lá, né? Exatamente, não tenha dúvida, Henrique. Hoje, se comunicar, a comunicação visual é essencial e cada estado tem uma comunicação visual. Então, às vezes você se sente até em outro país. Sim. Então, a gente estuda especificamente cada estado, cada região, cada necessidade para que a sua rede social se comunique visualmente com o seu consumidor final. Então, é tudo estudado com um mínimo de cuidado. Então, tem suporte para ponto, marketing, na implantação, no dia a dia. E eu preciso ter que tipo de característica para me tornar um franqueado da Convex? Olha, hoje a gente busca franqueados que sejam sócios realmente, que estejam dispostos a abraçar a Convex, que sejam proativos e tenham um pensamento de gestor. O que eu quero dizer com o pensamento de gestor? Os franqueados, muito mais do que estarem ativos dentro da operação, eles têm que serem a cabeça pensante do negócio. Então, hoje quem está disposto a aprender vai ser um franqueado Convex. Porque ali, na hora que você citou o suporte, você citou exatamente o que uma pessoa empreendedora precisa ter. Então, ele vai ter treinamento em todas as suas áreas. Então, se ele estiver disposto a aprender, é o franqueado que nós estamos procurando. Porque ele vai ser ensinado em todos os pontos. Como fazer uma negociação, como fechar uma venda. E dentro do nosso treinamento lá, nós falamos para ele, se preocupa com uma coisa, a venda. Porque é o que vai dar lucratividade para ele. O pensante das campanhas, qual o lançamento que vai ser feito. Nós temos uma equipe de designer dentro da marca que está atualizada, vendo as feiras de joias de Hong Kong, de Miami. Então, a gente sempre vai estar atualizado para que a gente entregue a melhor tendência de mercado e a gente vai passar tudo isso para ele aí no dia a dia. Cara, legal. E assim, eu vou colocar até um parênteses aqui, Léo, que é o seguinte. Muitas das vezes, e assim, o público que me acompanha são pessoas que estão buscando empreender. E aí eu bato muito nessa tecla que franquia é a melhor opção, né? Porque, pegar a Convex com 38 anos de mercado, imagina eu querer entrar no mercado, né? Quando que eu vou começar a ter o nível de experiência que a Convex tem? Eu teria que ter 38 anos vividos ali. Exatamente. Só que o problema é que a Convex continua, né? Então ela vai se desenvolvendo em coisas que eu ainda estou aprendendo. Então eu falo sempre que um franqueado, quando ele for entrar em uma rede, independente de qual seja a marca, pega o copo,
esvazie esse copo. Joga toda a água fora e busque a essência da franqueadora, os processos que já foram validados, né? Questione menos e faça mais. E eu vejo muitas das vezes, né, uma pessoa que busca uma franquia, que tem todo o know-how ali adquirido, todo um processo já mapeado, né, toda uma vivência já percorrida, e muitas das vezes o franqueado, pô, tá falando para mim é aqui, não, mas cara, mas na minha cidade aqui é desse jeito. Eu falei, pô, cara, se for para ficar questionando, eu ia sozinho, né, cara? Exatamente. Concorda comigo, cara? Assim, não, eu vejo muito 100%. Disso. Fala, cara, você tá deixando de pegar o ouro, né? O ouro que é o quê? A experiência, cara. Cara, você já percorreu esse caminho? Então me fala, porque eu vou simplesmente copiar e colar. Eu só vou fazer. É igual ligar o Waze, né? Você não fica questionando. Põe lá, destino. Rapaz, o Waze está me mandando ir para cá, eu vou para cá. Rapaz, se você botou o Waze, você confie nele, velho. Ele vai te deixar lá, mais ou menos isso, né? Acho que isso é um problema do ser humano, né? Quando Sim. o pai vira para o filho e fala, eu já tive sua idade, faça isso. E Sim. o filho fala, será que é o melhor? E é exatamente isso que a franqueadora representa para um franqueado, né? Nós somos os pais e eles são os filhos. Então, a gente, todo o caminho que a gente fala é porque a gente já sabe qual vai ser o resultado daquele caminho, qual vai ser o processo que ele vai ter que seguir. E a gente está hoje muito bem consolidado quanto a isso, porque você, como um empreendedor brasileiro, sabe que 38 anos de mercado Sim. dentro do Brasil é muito. É cara, muito. É uma grande vitória. E são pouquíssimos, né, cara? E como? Então, assim, e como você mesmo disse, até mesmo a Convex, ela está aprendendo com a caminhada. Mas todos esses processos básicos visando o lucro, que acho que é o que todo mundo busca quando quer abrir o seu próprio negócio, quer empreender, é não ter um teto de lucratividade e sim ter várias opções. A Convex, ela está mais do que preparada para te entregar isso, que é a essência do negócio. Sim. Todo mundo que senta para conversar conosco vai nos perguntar isso. Então, não é à toa que hoje nossa lucratividade líquida é até 35%. Hoje uma lucratividade média de franquias hoje gira de torno de 10% a 15%. Então a margem nos proporciona isso e o nosso foco total é isso. Sempre diminuir nossa margem porque o nosso franqueado tem que ficar feliz. Hoje é o nosso ideal dentro da Convex. Legal, cara. E fala uma coisa, a marca, você estava falando comigo, hoje são em torno de 70 franqueados, são em torno de 20 pontos físicos e 50, então, no modelo home base. Quando vocês olham para 2024, né, a gente está no início de 2024, quais são, e a gente vamos falar assim, curto, médio e longo prazo, o que vocês possuem de expectativa em número de unidades dentro da marca? Olha, a Convex ela tem um plano muito audacioso, que por enquanto ainda é um segredo, mas confesso que quando eu entrei na marca, eu acreditei nesse plano, é o que eu busco. E para que esse plano entre em ação, nós precisamos ir de 250 franqueados. Qual que é o nosso objetivo a curto prazo? Terminar agora, esse final de ano, com no mínimo 50, é a nossa expectativa. Legal. Porque hoje nós temos multifranqueados. E a nossa ideia não é ter vários franqueados. A nossa ideia é que depois desses 50 se torne 150 em menos de 2 anos, porque eles vão adquirir outras franquias. A nossa franqueada de Brasília, por exemplo, ela já está na 3ª operação. Nós temos nosso franqueado de Ribeirão Preto que tem 2 operações. O nosso franqueado de Minas tem 2 operações. Então, é essa busca por ter mais operações, para ter uma maior lucratividade, para chegar nesse número de 150 daqui 3 anos, então. E assim a gente percorrer para chegar nesses 250, que vai ser uma grande surpresa para a rede, que a gente vai estar falando de ganhar muito dinheiro. Legal, cara. E assim, é importante, eu falo muito sobre crescimento de uma rede de franquias, né? É preciso crescer, todos que estão dentro desse ecossistema precisam ter ciência disso, principalmente o franqueado. Se essa marca cresce, né, vai tendo mais exposição, vai criando mais autoridade. Pô, já vi essa marca ali, já vi essa marca aqui, todo mundo ganha com isso. E é esse movimento também que ele é muito interessante, que é o multifranqueado, né? Então, assim, você tem um potencial desse negócio de ganhar X por mês. Quer ganhar 2X? Então vamos montar uma segunda unidade. Só que a segunda unidade tende a ser muito mais fácil do que a primeira, porque já percorreu, já sabe como funciona. Então, esse é um caminho muito interessante, né, que toda rede de franquia, né, quer seguir, que é franqueados tendo mais de uma unidade
né? Porque a gente vai tendo mais especialistas e o risco diminui drasticamente dentro dele, né? Exatamente, ele está muito mais preparado realmente para conseguir com essas operações, ele está muito mais cascudo, ele consegue ter um direcionamento muito mais fácil. Igual você falou, que é a visão, o branding da marca ser bem mais visto quando se tem muito franqueado. Às vezes as pessoas podem até questionar se o home-based ele é hoje um benefício para a loja física. Ele é, porque quanto mais você está vendo a marca, mais ela está sendo exposicionada ali na tua região, aí sim ela vai buscar o lugar que tem muito mais variedade, que tem muito mais opção. Então todo mundo ganha. Você tendo, digamos, uma diretriz dessa de ter o home base do revendedor na sua cidade, ter a operação física, é um ganha-ganha para as duas partes. Então realmente hoje ter uma visão de marca, ter o branding, por isso que a marca participa das feiras, por isso que a marca, quando ela precisa se posicionar, ela se posiciona muito bem para dar essa visibilidade para os nossos franqueados. Cara, legal. Show de bola, cara. Estamos chegando nos finais aqui, mas acho que deu para entender bem, né, cara, sobre o modelo da Convex. Eu queria muito trazer ele aqui no podcast, porque é interessante. Eu falo assim, as pessoas que vão buscar opções no setor de franquias precisam trabalhar com aquilo que, pô, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu acredito, é nesse propósito. E muitas das vezes a gente só vê comercial, né? E não vê por trás como funciona realmente o negócio. Então, eu tenho convidado vários empreendedores, né, para trazer aqui os seus modelos de negócio, para que o público que nos acompanha aqui entenda e veja se é um modelo de negócio. Show? Quer dar um último recado aí para quem está nos acompanhando? Não, só quero agradecer, né? Como eu falei, é uma honra estar aqui do lado desses grandes empreendedores e é uma oportunidade hoje muito segura. Até porque quando a gente está falando do investimento dentro dessa opção de negócio, você tem algo palpável que você consegue realmente recuperar o teu dinheiro. É algo hoje que está em crescente no mercado, joias, muitas pessoas investindo, muitas pessoas ganhando dinheiro. É um mercado muito sólido aí que gira bilhões de reais todo ano. E vocês podem com toda certeza contar com uma equipe que tem hoje um know-how, que tem uma segurança para passar para vocês, e a Convex ela vai estar do lado de vocês aí. Quem está disposto a empreender pode começar desde da modalidade menor, então não tem mais aquela desculpa de eu não tenho dinheiro para empreender, como você já pode estar um pouco mais preparado e começar com as nossas opções de loja física. Show de bola! Então é isso aí, ó. Se gostou do modelo de negócio, eu vou facilitar a vida do pessoal por aqui, sabe, Léo? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se conecta, o time do Léo entra em contato contigo e aí detalha mais, né? Muito mais até do que aqui no podcast. Manda materiais para começar esse namoro. Fechou? Com toda certeza. E ó, continua a jornada por aqui. Tem um vídeo legal demais. Corre lá, vai lá.